Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de graduação. Na aula de hoje aprenderemos sobre conversão digital analógica. O processo de conversão digital para analógica, que a gente chama de conversão DA, é o processo em que o código digital ele é convertido para uma tensão ou corrente proporcional ao seu valor. Então temos aqui um conversor DA que possui um valor digital na entrada. No caso aqui, esse valor digital é um número binário de 4 bits e ele vai gerar na saída uma tensão analógica proporcional a esse número binário aqui da entrada. Vale a pena a gente falar aqui sobre esse VREF, que é a tensão de referência. Essa tensão de referência ela é utilizada para determinar o valor máximo de tensão analógica na saída que esse conversor pode gerar. Esse valor máximo de tensão na saída também é conhecido como tensão de fundo de escala e é um parâmetro importante sobre os conversores DA. Então, de posse desse valor, nós sabemos que ele vai gerar esse valor máximo na saída quando na entrada ele tiver o maior valor binário, que no caso aqui para 4 bits, o maior número binário possível é 15, né? 1, 1, 1 e 1 é o número binário relativo ao 15. Então, para esse valor, sai na saída 15 volts. Para os outros valores, vão sair valores proporcionais. Né? Se para o 15 sai 15 volts, para o 1 vai sair 1 volt, para o 2 vai sair 2 volts, para o 3 vai sair 3 volts. Então, o valor Vout da tensão aqui na saída vai ser uma constante de proporcionalidade vezes o V digital, que é um número binário. Para esse caso aqui, essa constante de proporcionalidade K, que vai ser igual à tensão analógica de saída dividido pelo valor digital, se para Vout igual a 15 eu tenho o valor digital também relativo ao 15, essa minha constante de proporcionalidade vale 1. O que significa que eu vou ter na saída um valor analógico que vai ser igual ao número binário da entrada vezes 1. Dito isso, vamos ver um exemplo. Considere um conversor DA de 4 bits com fundo de escala de 15 volts. Qual é o valor analógico para a entrada 0101? Então vamos lá. A gente tem a tensão de fundo de escala igual a 15 volts. Só lembrando que a tensão de fundo de escala é o maior valor analógico na saída. Sendo assim, ele é o valor relativo ao maior valor binário da entrada. O maior valor binário que eu posso ter na entrada com 4 bits é 1, 1, 1 e 1. Isso aqui na base binária. Se a gente converter esse valor aqui para decimal, eu vou ter o valor 15 na base decimal. Se a saída é proporcional à entrada, a gente pode fazer uma regra de 3 para obter qual vai ser o valor analógico para a entrada 0101. A entrada 0101 em binário, né, é o valor 5 na base decimal. Então, vou montar aqui a nossa regra de 3. Desse lado de cá, vou botar a grandeza digital e desse lado aqui a grandeza analógica. Então, para o valor 15 digital, eu tenho 15 volts analógicos na saída. E para o valor 5 digital, quantos volts analógicos eu vou ter na saída? Então, o V vai ser igual a 5 vezes 15 dividido por 15, que é igual a 5 volts analógicos na saída. Então, para a entrada digital igual a 5, eu vou ter 5 volts analógicos na saída também. Vamos ver então um outro exemplo. Considere um conversor DA de 5 bits e sabendo que para a entrada 10100
é gerado 10 miliamperes na saída, aí aqui vale a pena a gente falar que para conversores DA a gente pode ter saída tanto em tensão quanto corrente. Então, sabendo que para 10100 é gerado 10 miliamperes na saída, qual vai ser a corrente de saída para a entrada 11101? A saída analógica ela é uma constante de proporcionalidade vezes a entrada digital. Então, com essas informações aqui, a gente consegue descobrir qual é essa constante de proporcionalidade. O K vai ser, então, a saída analógica, 10 miliamperes, dividido pela entrada digital, que é 10100 em binário, que vai ser 10 miliamperes dividido por 20, o que vai dar 0,5 miliamperes. A saída Iout vai ser igual ao K, que é 0,5 miliamperes, vezes a entrada digital, que é 11101 em binário. Isso aqui vai ser igual a 0,5 miliamperes vezes 29. Então, o Iout é igual a 14,5 miliamperes. Essa constante de proporcionalidade K é um dos parâmetros mais importantes quando falamos sobre conversão digital analógica ou analógica digital. Ela é a resolução do nosso conversor. Então, se a gente imaginar que a gente tem essa escadinha aqui, em que esse degrau mais baixo é o mínimo valor de saída e o degrau mais alto é o máximo valor de saída, em que esse valor de saída é a tensão de fundo de escala, esse valor de K seria a altura de um degrau. E a gente poderia calcular o valor de K como sendo a tensão de fundo de escala dividido pelo número de degraus dessa escada. O número de degraus é dependente do número de bits do nosso conversor, dado por 2 elevado a n menos 1, em que esse n é o número de bits do conversor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um conversor de 4 bits. N é igual a 4. Então, 2 elevado a 4 menos 1 dá 15. Então, a gente tem 15 degraus aqui nessa escada, em que o 15º degrau, o mais alto, é relativo à saída de fundo de escala. Então, por isso, a gente pôde fazer essa divisão aqui para calcular o valor de K. Então, esse K é a resolução do nosso conversor. E quanto for menor o valor de K, significa que melhor é o nosso conversor. Por quê? Mais próximo do sinal analógico, a gente vai conseguir chegar no domínio digital. A resolução ela pode ser dada também de forma percentual. E aí, para obter a resolução percentual, a gente pega o K, que é o tamanho do degrau, dividido pelo fundo de escala, que é o valor máximo, e multiplica isso por 100%. Sendo um dos parâmetros mais importantes do conversor, é um dos parâmetros que a gente tem que levar em conta quando a gente vai especificar um conversor DA para o nosso projeto. A gente tem que ter em mente qual é a resolução que a gente quer, ou seja, qual mais próximo do sinal analógico eu quero que o meu sinal digital consiga ser. Agora que já entendemos o processo de conversão digital para analógica, vamos estudar 3 tipos de conversores digital para analógico. São eles o amplificador somador, o DAC com saída em corrente e o DAC rede R2R, mostrado aqui nessas 3 figuras. Como vocês podem perceber, esses circuitos são baseados em amplificadores operacionais. Então, o conhecimento a respeito desses circuitos é necessário para o perfeito entendimento do funcionamento desses DACs.
Porém, nessa disciplina estamos mais preocupados com a característica de cada um desses conversores do que em entender profundamente a sua topologia interna. O primeiro conversor DA que iremos estudar é o amplificador somador. Ele multiplica cada tensão de entrada pela razão entre o resistor de realimentação RF e o resistor de entrada, de forma a ponderar de maneira correta os pesos relativos a cada um dos dígitos binários da entrada. Então, por exemplo, se eu tenho um número binário DCBA, em que o A deve ter peso 1, o B peso 2, o C peso 4 e o D peso 8, eu posso ponderar esses bits por 1, meio, 1 quarto e 1 oitavo, que eu vou estar respeitando a proporcionalidade entre cada um deles. E a equação de saída aqui, ó, do DAC amplificador somador faz exatamente isso. Pondera o VD por 1, o VC por meio, o VB por 1 quarto e o VA por 1 oitavo. Esse sinal negativo aqui é devido à característica inversora da topologia utilizada. Vale a pena frisar que a entrada desse DAC é a saída de um outro circuito digital, que por sua vez é um valor de tensão. Então, vamos considerar aqui que quando a entrada for nível lógico 0, a gente vai representar com 0 volts. Quando for nível lógico 1, por 5 volts. Substituindo então os valores das tensões VA, VB, VC e VD aqui nessa equação, para todas as combinações de A, B, C e D possíveis, obtemos essa tabela, em que vale a pena a gente destacar a tensão de fundo de escala, que vale menos 9,375 volts, e a resolução do conversor, que é menos 0,625. Então vamos ver um exemplo. Qual é o valor analógico correspondente à entrada 1010 para esse DAC amplificador somador, mostrado no slide anterior, que a sua saída é dada aqui por essa equação. Então, temos o número DCBA dado por 1010. Então, a tensão VD vai ser igual a 5 volts, porque o D vale 1. O VC vai ser igual a 0 volts. O VB vai ser igual a 5 volts. E o VA vai ser igual a 0 volts. Jogando esses valores aqui na equação da saída, vamos ter menos 5 mais meio vezes 0 mais 1 quarto vezes 5 mais 1 oitavo vezes 0. Isso aqui vai dar menos 6,25 volts. Então, para a entrada 1010, a saída é menos 6,25 volts. E a resolução? A resolução desse conversor é o valor da tensão de saída quando a sua entrada é 0,001, que é o tamanho de um degrau, né? Que é quando a gente subiu apenas um degrau da nossa escada. Então, a resolução é igual a menos 1 oitavo vezes 5 volts, que é quando só o A vale 1. Então, a resolução vai ser igual a menos 0,620. O próximo DAC que vamos analisar é o DAC com saída em corrente. Tá? E aí, a topologia do circuito é essa mostrada aqui. Percebam que aqui temos um nó no nosso circuito, em que essa corrente de saída I out, ela vai ser a soma de todas essas correntes que descem por aqui. Ó. Então, se eu tenho uma chave aqui fechada, eu tenho uma corrente que desce. Se eu tenho duas chaves fechadas, eu tenho duas correntes que descem e se somam aqui nesse nó. Essas chaves, o controle delas de aberto ou fechado, é dependente do valor digital que eu quero converter. Quando o bit digital aqui vale 1, a chave é fechada e passa corrente. Quando o bit digital aqui é 0, a chave é aberta e não passa corrente. Então, por exemplo, se forem 1, 1, 1 e 1, todas as chaves estão fechadas e eu vou ter aqui na saída I0 mais I0 sobre 2 mais I0 sobre 4 mais I0 sobre 8. Tá? Então, a saída desse
conversor é dada por essa equação, em que B3, B2, B1 e B0 são 0 ou 1, dependendo do valor digital que entra por aqui. A saída, então, vai ser conectada num outro circuito. Esse outro circuito, dependendo do valor da impedância de entrada dele, pode alterar o valor dessa corrente. Portanto, precisamos colocar aqui na saída um circuito com impedância de entrada muito grande, como um amplificador operacional na topologia mostrada aqui nessa figura. Então, vamos ter nesse ponto aqui, em que circula o I-out, conectado esse amplificador operacional, de tal maneira que a tensão aqui na saída vai ser proporcional a essa corrente. Então, o nosso DAC aqui possui saída em corrente, mas para utilizar essa saída de maneira correta, a gente precisa colocar aqui um amplificador operacional de forma a converter essa corrente para um valor de tensão. Na prática, os chips de DACs com saída em corrente não possuem esse amp-op internamente. Então é necessário colocar esse amp-op externamente. Uma das grandes limitações dos DACs de saída em corrente é que, se o meu conversor possui muitos bits, os valores de resistência aqui aumentam muito. Percebam, ó, R, 2R, 4R, 8R. Se eu tivesse outro, seria 16R, 32R e assim sucessivamente. Projetar circuitos integrados com resistores de valores muito diferentes não é possível com a precisão adequada. Portanto, o conversor DA rede R2R vem para solucionar esse problema, em que agora eu tenho uma topologia parecida com o DAC de saída em corrente, porém eu só utilizo valores de resistência R e 2R. E aí eu acabo com o problema de ter resistências de valores muito diferentes. Então, a gente tem aqui o DAC de saída R2R com aquele amp-op já conectado na saída, de tal forma que a tensão de saída vai ser menos Vref dividido por 16 vezes o número binário aqui da entrada. Isso para esse conversor aqui de 4 bits. Então, vamos ver um exemplo. Considerando uma tensão de referência de 10 volts, vamos determinar a resolução e a saída de fundo de escala para esse conversor. Considerando, então, essa equação aqui, ó, a resolução vai ser igual a menos Vref, 10 volts, por 16 vezes qual é o número binário que eu coloco na entrada para ter o valor da resolução na saída. 0001. Então, o meu valor de resolução vai ser igual a menos 0,625 volts. E a saída de fundo de escala? Para saber a saída de fundo de escala, eu vou utilizar a mesma equação, menos 10 dividido por 16, só que eu vou colocar na entrada agora o máximo valor digital possível, que é o 1 em binário. Então, isso aqui vai ser igual a menos 10 dividido por 16 vezes 15. A minha tensão de fundo de escala vai ser, então, menos 9,375 volts. Então, pessoal, quando a gente vai especificar um conversor DA para o nosso projeto, alguns parâmetros a gente precisa levar em consideração. São eles: a resolução, que a gente já viu várias vezes, é o tamanho do degrau, né? Ela depende do número de bits do nosso conversor. Um DAC de 10 bits tem, por exemplo, uma resolução menor do que um DAC de 8 bits. E isso é bom, porque o que isso significa? Que o meu sinal analógico e digital vão estar mais próximos. Outro parâmetro que a gente precisa levar em consideração é a precisão desse conversor. Isso vai estar especificado lá no manual do conversor que a gente for escolher. A precisão ela pode estar expressa como um erro de fundo de escala ou como um erro de linearidade. O erro de fundo de escala significa que para toda a faixa de valores, o erro absoluto é um percentual do fundo de escala.
O erro de linearidade, por sua vez, significa que para toda a faixa o conversor possui o mesmo erro absoluto, que é um percentual da tensão de fundo de escala. Já quando é especificado o erro de linearidade, significa que o conversor possui o mesmo erro relativo para toda a faixa, ou seja, o erro é um percentual do próprio valor convertido. Outro parâmetro também que a gente tem que levar em consideração é o erro de offset, que é uma constante somada a todos os valores de saída. O erro de offset, em geral, é possível a gente compensar com processos de calibração. Já a precisão, a gente não consegue corrigir com o processo de calibração. Outro parâmetro que a gente precisa levar em consideração é o tempo de estabilização, que é o tempo necessário para a saída estabilizar no seu valor. Porque, mesmo se tratando de circuitos analógicos, a gente tem um transitório ali no nosso circuito até que a saída chegue no seu valor de regime. Então, esse tempo é importante também para a especificação do DAC do nosso projeto. Aqui temos um exemplo de um DAC de 8 bits, rede R2R, saída em corrente, que é o AD7524. Aqui a gente tem um diagraminha que mostra o bloco com as entradas e saídas desse circuito, e aqui a gente tem o encapsulamento desse circuito. Então, como que esse circuito aqui funciona? Temos os 8 bits de entrada digital, a tensão de referência, que pode ser até 25 volts, temos uma tensão de alimentação aqui de 5 volts, e temos duas entradas de controle, o CS e o WR, que são ativos em nível lógico baixo. E aí, quando os dois sinais são nível lógico baixo, esse circuito realiza a conversão. Caso contrário, o valor da saída é mantido. Esse circuito aqui, por ser saída em corrente, é necessário que a gente conecte aqui o amp-op na saída, para que a gente possa ter a saída em tensão. Alguns outros parâmetros desse conversor: o tempo de estabilização é 100 nanosegundos e a precisão é de mais ou menos 0,2% do fundo de escala. Então ele está especificando aqui o erro de fundo de escala. E o erro que vai afetar qualquer conversão é o mesmo, de forma absoluta, 0,2% vezes o fundo de escala. Tá? Com isso, pessoal, encerramos o conteúdo dessa aula sobre conversores digital para analógico. Até mais!